Tá valendo aí? Turma, vamos fazer mais duas questões sobre tabela verdade. Vamos mudar de assunto, vamos falar das equivalências. Eu comecei a falar das equivalências na aula anterior. Vou reprisar as regras de equivalência rapidinho. E a intenção dessa aula é que a gente chegue nas chamadas leis de Morgan, ou negação de proposições compostas, tá bom? Então, tudo isso está dentro dos editais, aparece, quando eles falam assim, lógica de estrutura, proposições, proposições simples e compostas, tudo isso pode cair, tá bom? Tudo isso está dentro do assunto. Vamos aqui na número 9, vamos lá. Ainda dentro daquela ideia de que ele pode atribuir valores para as proposições. Olha o que ele disse. Se o valor lógico da proposição P é verdadeira, ele já está atribuindo. Então, você vai assumir P é verdadeiro. E o valor lógico de uma proposição Q é falsa. Pronto, de novo, ele atribuiu. Você tem que trabalhar com essa realidade. O P é verdadeiro e o Q é falso dentro deste enunciado. Aí ele dá as alternativas. Primeiro, letra A. A conjunção entre elas é verdade? Vamos ver. Ele falou que o P era o quê mesmo? E o Q era o quê? Qual linha nós estamos? Na segunda linha, confere? Na letra A ele falou sobre qual conectivo lógico? Conjunção. Conjunção é essa. Então você vai cruzar assim, ó, esta linha com esta coluna. A resposta aqui dá o quê? Então nós estamos falando que se o P é verdadeiro e o Q é falso, a conjunção dá falsa. E a letra A não falou isso. Está errada. Na letra B. P condicional Q é verdade? Vamos ver. Aqui, ó. Verdadeiro, falso, está lá no enunciado. Condicional, dá o quê? Falso. E ele falou que dava verdadeiro. Está errado também. Letra C, o bicondicional, ainda na mesma linha, ó, ele determinou no enunciado, então, se ele determinou no enunciado que P é verdadeiro e Q é falso, não vai sair dessa linha. Não vai sair dessa, o que vai mudar é o conectivo que ele pode falar. Então, cada conectivo vai ter uma resposta. P é verdadeiro, Q é falso, lá no bicondicional, vamos ver. Dá qual resposta? Falsa. Foi o que ele falou? Foi. Então, na letra C, ele falou que o bicondicional, para esta realidade que ele criou no enunciado, daria falso. E dá mesmo. Então, a alternativa certa, letra C. Vamos apenas justificar por que não pode ser a letra D. Vamos ver. Nesta linha, na letra D, ele falou que bicondicional... Ah, mentira. Letra D falou disjunção. Disjunção dava o quê? Falso. Isso aqui, na disjunção, daria falso. Não dá, dá verdadeiro. Ah, professor, mas ele não falou se é disjunção ou disjunção exclusiva. Não tem problema, os dois dá verdadeiro. Tá? Então, nenhum dos dois bateria a alternativa. Tranquilos e calmos? Facinho? Muito fácil. Passaria a ter a tabela. Tá? Então, a recomendação é, tenha uma tabela. Organize e decore a tabela. Pode levar no bolso aqui, desde que ninguém veja. Vamos à última questão de tabela verdade que nós vamos fazer hoje. Dentre as afirmações, vamos lá. Primeira afirmação. Se duas proposições compostas forem falsas, ou seja, se duas forem falsas, o condicional é verdade? Vamos ver. Se duas forem falsas aqui, tudo bem? O que dá lá o condicional? Vamos lá. Condicional dá verdadeiro. Se duas forem falsas, o condicional dá verdadeiro. Foi isso que a número 1 falou? Foi. Então a número 1 está correta. Vai anotando aí as que estão corretas. São várias. Segunda, se duas proposições forem falsas, o bicondicional é falso? Vamos ver. Se duas forem falsas, o que dá o bicondicional aqui? Verdadeiro. Então está errado, não está? Está errado. Então, se duas forem falsas, o bicondicional dá verdadeiro. Ele está falando que é falso, está errado. Número 3. Para que uma disjunção, note que ele muda o discurso, agora ele faz ao contrário. Ó. Para que uma disjunção entre duas proposições seja verdadeira. Então, ele está falando agora o contrário. Para a resposta ser verdadeira, é necessário que ambas sejam verdadeiras? Vamos ver. E ele falou da disjunção. Da disjunção. Para a disjunção ser verdadeira, tem essas três situações aqui. Para que ela seja verdadeira, é necessário que ambas sejam verdadeiras? Vamos ver. Nesses três casos.
ambas precisam ser verdadeiras? No primeiro caso, que tudo bem que dá, né? Mas o segundo caso é verdadeira e ambas não são verdadeiras. Aqui é verdadeira e ambas são verdadeiras? Não. Então está errada porque falou que para ser verdadeiro, ambas precisariam ser verdadeiras. Não é o caso. Sim. Mas, então, é por isso que está falso também. Essa questão está errada. Ó. E ela está errada, inclusive, por isso e pelo que eu acabei de justificar. Necessário. A palavra necessário. Isso. É necessário que ambas, necessário, né? Então, necessário que ambas sejam verdadeiras. Está errado. Não é necessário. Bastando uma verdadeira, já daria. Então, não é necessário que ambas sejam. Então, está errado. Aí ele abriria margem para essa interpretação. Tá? Quarta e última, né? Quarta e última. Para que uma conjunção entre duas proposições seja falsa, aí ele usa de novo. Ó. É necessário que ambas sejam falsas. De novo, conjunção agora. Para que a conjunção seja falsa, é necessário que ambas sejam falsas? Vamos ver. Conjunção, tem 3 falsos aqui. Para ser falso, é necessário que ambas sejam falsas? Não, não é necessário. Tem um caso aqui que dá, mas, de novo, tem casos que não são. Então, não é necessário que ambas sejam. Ele poderia falar assim, bastaria que uma fosse. Né? Se uma for, já basta. Aí daria certo. Então, somente a primeira lá nós marcamos como correta. Né? Então, podemos dizer que são verdadeiras todos os itens, somente 2, somente uma, porque só o primeiro está certo. Tudo bem? Facinho? Bem de boa. Se cair assim na prova, vocês vão acertar, com certeza. Então, vamos mudar de assunto. Professor, eu tenho insegurança, tenho medo de errar. O que eu vou fazer? Vai levar a tabela ou vai mandar um WhatsApp para mim no dia da prova? Seguinte. Eu comecei a aula de equivalência, que foi o final da aula de ontem, conceituando o que é equivalência. E aí tem aluno que fala, pô, eu já ouvi falar isso aí, tá? O Anderson perde tempo explicando muita teoria. Sabe por quê? Porque a teoria pode abrir o enunciado. E, às vezes, se você não domina o conceito do que é equivalência, ele talvez não cite que ele quer uma equivalência. Ele não fala bonitinho assim, ó. Eu vou te dar aqui uma frase, tal, tal, tal. Qual é a equivalência? Se ele falar, de boa. Eu sei o assunto que eu estou trabalhando, mas às vezes ele não fala. E como que eu descubro que é uma equivalência? Aí que está. Então, estamos nos preparando aqui para questões onde o elaborador é um pouco mais malvado. Ele não deixa claro que ele quer uma equivalência no enunciado. Como que ele pode cobrar ela, então? Escrevendo assim, ó. Eu estou dando uma frase aqui, pronto, ele te apresenta. Aí ele te diz que essa frase que ele acabou de dar é verdadeira. E ele pede para você marcar uma alternativa que também seja verdadeira. Como é o nome disso em lógica? Equivalência. Ele está cobrando de ti uma equivalência. Tá? E eu falei na aula de ontem que ele pode fazer o raciocínio inverso também. Ele pode falar assim, estou dando uma frase aqui. Ele dá uma frase. Ele fala, essa frase aqui é falsa. Marque uma alternativa que representa uma falsa também. Então, de novo, ele quer uma equivalência. Olha o conceito do que é equivalência. As proposições compostas serão equivalentes, mesmo os valores lógicos. Está entendendo? Então, ele não precisa falar bem assim, ó, aqui uma frase, marque a mim. A maioria das vezes ele até fala assim. Mas se ele não falar, se ele falar essa é verdadeira, marque uma verdadeira. Eu estou falando equivalência. Eu dei uma falsa, marco uma falsa também. É uma equivalência. Quais são as regras de equivalência que eu falei que caem? A regra 4 e a regra 5. Deixa eu dar uma limpada nesse quadro aqui, que agora eu vou rabiscar bastante.
Opa. Esse aqui você não tinha copiado ainda? A tabela? Mas eu não vou. Mas você não copiou a tabela ou copiou? Tira outra. Isso. É porque eu vou precisar rabiscar bastante. Tira aí. Pega até pensamento. Prontinho? Não, porque... gordinho. Pode apagar? Então vamos embora. Beleza. Então vamos aqui, ó. Eu coloquei tudo em forma simbólica, porque pode cair bastante simbólica também, mas vamos traduzir aqui para linguagem normal, para linguagem formal. A primeira regra é uma regra do conectivo e, o Vzinho invertido. O que está escrito simbolicamente? Está escrito que P e Q é igual, ou seja, igual para a gente é equivalente, tá? P e Q é equivalente a Q e P. Isso numa frase significa o quê? Quando nós usamos o conectivo e, eu posso escrever a frase na ordem ou na ordem trocada, que o resultado é o mesmo. Isso na tabela verdade quer dizer o seguinte, que se eu colocar VV, IFF, VF ou FV, os resultados dão os mesmos se eu trocar de ordem. Não tem problema a troca da ordem. Vamos lá, em outras palavras. Se eu falar assim, João é cuiabano e Paulo é paulista. Se eu trocar a ordem da frase, Paulo é paulista e João é cuiabano, de boa, dá na mesma. Não tem nenhuma perda, não tem nenhuma perca de raciocínio, interpretação, lógica, tá certo? O entendimento é o mesmo. Número 2, o ou. A mesma coisa que eu falei para o e aplica-se para o ou. A ordem não altera resultado. Se eu falar, no churrasco tem que levar carne ou bebida. Se eu tivesse falado bebida ou carne, de boa, mesma coisa, tranquilo, não tem prejuízo nenhum a inversão da ordem. Regra número 3, o ou também. O ou é o símbolo do Vzinho sublinhado. Se eu escrever P, símbolo Q, é a mesma coisa que escrever ao contrário. O Q e o símbolo P, dizendo que a ordem da disjunção exclusiva, se eu trocar, a ordem não altera resultado algum. Tudo bem para vocês? Isso cai em prova? Não. Por quê? Porque é muito fácil. E se cair, você tem a obrigação de acertar porque é muito fácil. Tá? O que cai em prova com muita frequência? Essas duas regras que eu destaquei, a 4 e a 5. E se você perceber, as duas regras elas partem da flechinha, não partem? São duas regras para o mesmo conectivo. São duas regras de condicional. Tá bom? Quer dizer que a condicional tem duas regrinhas. Como que a gente vai pensar? Então vem aqui, ó. Vamos escrever. Ontem eu só falei. Se eu tiver uma frase... Se João é cuiabano, isso aqui foi o que eu expliquei ontem, tá? Vou apenas fazer escrevendo hoje. Se João é cuiabano, então, ele mesmo, né? João é mato-grossense. E ele pedir para eu atribuir uma frase equivalente, marcar nas alternativas uma que seja equivalente, eu tenho duas opções de equivalência para essa frase. Tá? A primeira opção de equivalência é a regra número 4. O que a regra número 4 diz para eu fazer? Trocar a ordem, igual eu fiz nas outras, mas não apenas trocar a ordem. Trocar a ordem e negar as duas partes. Então, a pegadinha é essa. Tem gente que acha que na condicional eu posso seguir o mesmo raciocínio das demais, que é trocar a ordem e beleza, já acabou. Troquei a ordem, dá na mesma. Na condicional não dá. Eu tenho que trocar a ordem e fazer mais alguma coisa. Isso é regra. Qual é a coisa a mais que eu tenho que fazer? Negar também. Então, inverter e negar. Que eu dei essa frase de propósito para você perceber que a troca da ordem não dá um raciocínio bom, dá um erro.
Se eu trocasse só a ordem e falasse assim, ó, se João, começasse por aqui, se João é mato-grossense, então João é cuiabano. Tá errado, não tá? Porque isso aqui não é uma condição. Qual é a ideia da condição? A ideia da condição é antecedente e consequência. Quer dizer, se esse cara é cuiabano, a consequência disso, ele é mato-grossense. Mas se eu inverter a ordem, a consequência vai ser a mesma? Não vai. Porque se eu falar que ele é mato-grossense, não é uma consequência ele ser cuiabano. Não é. Ele pode ser mato-grossense e não ser cuiabano. Não vamos pensar tudo isso na hora da prova. Vamos apenas atribuir a regra, tá? Então a regra ficaria inverter a ordem da frase e negar as duas partes. Então, invertendo a ordem, ficaria se João... Só que agora, olha o que eu tenho que fazer. Tem que acrescentar um? Não. Se João não é, começar por ali, ó. Não é. Vou abreviar um pouquinho. Não é mato-grossense. Então, o João... E eu tenho que negar as duas partes, tá? João não é cuiabano. E a frase tem lógica, tá? Se eu invertir e negar, ela tem lógica. Se ele não é mato-grossense, não tem condições também dele ser cuiabano. Mas, eventualmente, eu fiz uma frase parecida com essa e olhei nas alternativas, não tinha nenhuma alternativa equivalente a isso aqui. Se eu tiver uma alternativa equivalente, beleza, ela já é a minha resposta. Mas e se eu não achar esta alternativa? Existe uma segunda opção para condicional. A segunda opção é essa regra 5. O que a regra 5 me diz? Que também é condicional, é uma regra possível também, tirar a condicional, ou seja, tirar o se então, e no lugar do se então acrescentar ou. Beleza? Fazendo o quê, Anderson? É uma regra. Negando a primeira e mantendo a segunda. Beleza? É como se fosse uma regra matemática. Eu tenho que fazer exatamente dessa forma. Eu vou tirar o se então. Não vai mais aparecer. E vou colocar aqui, ó, negando a primeira. Não troca a ordem essa, tá? Nego a primeira. Eu vou colocar João sem o C, tá? Vou colocar João, nego a primeira. João não é cuiabano. E o se, então, vai dar lugar para quem? Para o ou. É isso que a regra está dizendo. Olha o símbolo do ou lá. Na segunda parte, eu não faço nada. Eu apenas replico do jeito que está. Eu copio a segunda. Ou João é mato-grossense. Tá certo? Então, olha lá. Ó, nós temos duas opções de resposta. Se eu não achar essa, eu tento essa. Professor, qual que você tenta primeiro? Eu tento exatamente a que eu fiz, porque é a que mais cai em prova. Essa segunda é opcional. Às vezes, não encontro essa resposta. Quando eu não encontro esta, vai ser a de baixo. Tudo bem? Anotem esse exemplo aí. Vai lá, que eu vou complicar mais a vida de vocês agora. O ou é uma opção, né? O ou é um conectivo opcional. Ele fala, pode ser isto ou pode ser aquilo. O João não é cuiabano. Ou ele é mato-grossense. Quer dizer, caso ele seja cuiabano, ele é mato-grossense. Porque o ou é opcional. Exatamente. Porque o ou é isso, né? Sim, mas ou não é exclusão. O ou escrito uma vez só não é exclusivo. Ele não exclui a possibilidade, né? Beleza? Facinho, né? Anotem aí. Essas duas regras caem muito em concurso. Caem muito mesmo. Regra 4 e regra 5. Antes de colocar aqui uma pimenta nesse tipo de questão, acrescentar coisas aqui nela, eu vou pedir para vocês anotarem 3 regrinhas
sobre frases que apresentam negações logo no início. O que eu estou dizendo é assim, antes de ditar. Existem regras para frases, para proposições simples, negativas. Quando eu coloco uma negação numa frase, eu não posso colocar de qualquer jeito. Ela tem que seguir uma lógica também. Tudo aqui tem que ter lógica. Vou explicar um detalhe que já caiu em questão de prova, uma questão CESP. Quem não terminou de copiar, para de copiar por um minutinho, depois eu dou um tempinho para terminar. Prestem apenas atenção no que eu vou explicar aqui, porque daqui para frente isso vai ser muito importante. E se a gente bobear, a gente acaba confundindo algumas coisas, tá? Quando eu coloco negação, igual eu acrescentei aqui, acrescentei ali também, quando eu coloco uma negação numa proposição, ela tem que seguir algumas regrinhas, porque senão a frase perde a lógica. Quer ver um exemplo muito simples? Caiu numa prova CESP, certa vez, foi uma prova, inclusive, de um concurso que está anunciado aí para breve. Tem um cargo na Polícia Federal, que é um cargo administrativo, que é, inclusive, um concurso que abre para nível médio. Poucas pessoas sabem disso, faz tempo que não tem essa prova. Salvo engano, a última vez que teve foi 2014 ou 2015, não lembro bem. E esse concurso está anunciado aí para esse ano ou ano que vem novamente. Nessa prova de técnico administrativo da PF, caiu uma questão bem assim, ó. Dada a seguinte sentença, abre aspas, o juiz entende que o réu tem culpa. Uma frase simples, né? Facinha. Então, a frase era, o juiz entende que o réu tem culpa, fecha aspas. E CESP é assertiva, ele pede para você marcar como certa e errada. Ele apontava como negação, ele dizia assim, que a negação dessa frase, que eu acabei de citar, ficaria assim, ó, o juiz entende que o réu não tem culpa. Fecha aspas. Está certo ou está errada essa negação? Vou repetir. A frase original era, o juiz entende que o réu tem culpa, e a frase que ele apresentou como sendo uma negação era, o juiz entende que o réu não tem culpa. E perguntava se estava certa esta negação, se a forma de negar está correta. Então, se a gente não estudar bem, a gente aprende assim, pô, ele negou, colocou um não lá, o juiz entende que o réu tem culpa, o juiz entende que o réu não tem culpa, ele negou. E essa frase final não é a negação da primeira. Por quê? Porque para negar frases com a lógica que precisa ser negada, eu devo respeitar a ordem do verbo. No caso, o verbo está vinculado ao entendimento do juiz, o fato do juiz entender ou não entender. Então, a regra de negação é que a negação deve estar sempre vinculada ao primeiro verbo. Como ele disse que a negação era o juiz entende que o réu não tem culpa, está errado. A negação deveria ser o juiz não entende que o réu tem culpa. Tá certo? Então, eu não posso negar de qualquer jeito. Lembra que eu dei durante a primeira aula, a aula de ontem, no caso, que a frase que não tem verbo não é proposição, inclusive por causa disso que eu acabei de falar. Se ela não tem verbo, como que eu iria vincular uma negação ao primeiro verbo, se não tem verbo nenhum? Tá, beleza? Então, uma das regras que eu vou ditar agora para vocês é esta, de que a negação não pode aparecer bagunçada na frase. Eu cairia numa questão igual a essa, né? O juiz entende que o réu tem culpa, o juiz entende que o réu não tem culpa, está errada a negação. A negação deveria ser no entender lá, o juiz não entende. Tá? Inclusive, a galera do direito aí tem um problema falar essa frase das duas maneiras, né? Que é o tal do indúbio pro réu lá, né? Se você tem dúvida, o juiz vai ter que absolver o fato dele entender ou não entender. Não está vinculado necessariamente à culpa do réu. Então, bora lá. Vamos ditar aí 3 regrinhas e você pode colocar um título aí para isso que eu vou ditar. Escreva assim, que são regras para negação, regras para negação de proposições simples. Regras para negação de proposições simples. Nós vamos colocar 3 regras. Marca aí a primeira. É essa que eu acabei de falar. Regra número 1, vai lá. Regra número 1. A negação deve ser feita antes do primeiro verbo.
A negação deve ser feita antes do primeiro verbo. Foi o que eu acabei de explicar, tá bom? Então, eu não posso colocar o não, a negação em qualquer lugar. A negação deve ser feita antes do primeiro verbo. Tudo bem? Regrinha número 2. Foi algo que eu já falei em aula também, mas vou colocar como regra. Regra número 2. A negação inverte o valor da afirmação. A negação inverte o valor da afirmação. Repetindo, a negação inverte o valor da afirmação. Explicando rapidamente. E é algo que a gente já fez na aula de hoje. Se eu tenho uma frase que é afirmativa, e ela é verdadeira, a negativa dela vai ficar falsa. E vice-versa. Se uma frase na forma afirmativa é falsa, a negação dela vai ficar verdadeira. Onde que a gente usou isso na aula de hoje? Quando eu fiz aquela questão simbólica, que estava assim, ó, negativo de um verdadeiro. O negativo de um verdadeiro foi trocado por falso. Assim como o negativo de um falso deve ser trocado por um verdadeiro. Isso é o símbolo da negação. Tá? Simbolicamente, então, se eu nego algo verdadeiro, ele vira falso. Se eu nego algo falso, ele vira verdadeiro, tá certo? E nós usamos exemplos lógicos na aula de ontem. Falando, por exemplo, se uma pessoa conta uma mentira, eu conheço um mentiroso aí. Aí o cara fala para mim, cara, eu sou jogador profissional de futebol. E é uma mentira. Como que eu torno verdade essa frase? Eu falo, ó, o fulano não é jogador profissional de futebol. Aí o que era falso ficou verdadeiro. Beleza? Simples assim. Terceira e última regra, anotem aí. Que eu considero, inclusive, talvez a mais importante para a gente fazer questões, tá? Para resolver questões de concurso. Terceira e última, vai lá. A dupla negação. A dupla negação será uma afirmação. Parecido. A dupla negação será uma afirmação. Aqui, a língua portuguesa destoa um pouco, tá? Porque nós estamos acostumados, por força do uso, o hábito, a usar. O brasileiro é muito incisivo, né? Ele é até emotivo assim, para falar. Quando, por exemplo, a nossa mãe briga com a gente, o moleque é muito danado, quer brincar na rua, jogar bola, aí o Joãozinho fala para a mãe, mãe, eu vou lá jogar bola com meus amigos. Aí a mãe fala, você não vai não, né? Não vai não, não vai, não faça isso não, né? O não 2 vezes, tá? A negação já é uma inversão. Então, se você fala para alguém não fazer algo, não realizar alguma coisa, bastaria falar, não vá, não faça, não pode, tá certo? Se você negou, você já inverteu. Então, por que você usa o não? Para inverter. O poder para não poder. Se você nega 2 vezes, você está voltando para o começo, você está voltando para o original. Você quer ver como que a gente entende isso? Se a gente parar para pensar um pouquinho mais, todo mundo aqui, apesar que tem pessoas bem novas aí, todo mundo já deve ter escutado aquela música do Zezé de Camargo lá, que ele fala assim, eu não vou negar que sou louco por você. Quantas negações ele faz nessa frase? 2. Ele usa um recurso de dupla negação. Olha, o Zezé não é bobo não, cara. Ele fala bem assim, ó, ele poderia ter falado de uma maneira mais objetiva, assim, ó. Oi? Você viu, cara? Não fala isso não, até arrepio. Cara. Você viu? O Zezé é esperto, cara. Ele poderia ter falado de uma maneira menos poética, não ia ficar tão bonito, mas ele poderia falar bem assim, ó. Eu sou louco por você, se declarar pela mulher assim, né? Pô, eu sou louco por você. Mas ele não fala. Ele fala assim, ó, eu não vou negar. O que ele está falando? Eu estou afirmando que eu sou louco por você. Eu não vou negar. E ele fala de novo, assim, eu não vou negar. O que é não vou negar? Eu estou afirmando.
Então, a negação dupla, do ponto de vista da lógica, duas negações, são entendidas como afirmações. Tá certo? Pela força do hábito, nós, brasileiros, estamos acostumados a falar assim, não faça não, não vá, não. Né? Mas bastaria dizer, não vá, não faça. Isso, é uma ênfase. Tá vendo? Foge da lógica, né? E na língua portuguesa é aceito, tá? Eu já conversei com os professores de português, o Henrique Castelo Branco, o Gouveia, quem mais tem aí fera aí nos concursos? O Bodão. E aí eles falam, não, na língua portuguesa é de boa falar dupla negação. Mas do ponto de vista da lógica, inclusive em algumas línguas, em alguns idiomas, não. Se você... que é uma língua muito lógica, inclusive, eles não entendem. Ele fala, e aí, fazer ou não é para fazer? O que você... Tá? Então, a negação é uma ponto de vista lógico. Se você fizer duplas negações, retorna para uma afirmação. Isso, simbolicamente, inclusive, é muito usado e vai acontecer muito para a gente. Tá? Se você usar um recurso assim, ó, simbólico, negação, e outra negação, por exemplo, duas negações para um verdadeiro, ele continua sendo verdadeiro. Tá vendo? Porque se fosse uma só, uma negação apenas, teria que inverter, não é? Mas se você fizer duas, ele não muda. Tá? Então tem que prestar muita atenção nisso. Assim como duas negações em um falso, ele continua sendo o quê? Falso. É como se eliminasse. Inclusive, nas explicações, eu vou falar que corta mesmo. Tá? Se você fizer duas vezes, você corta. Tudo bem? Beleza? Anotem isso, então. Se quiserem anotar simbologia, eu recomendo. E eu vou aplicar isso que eu acabei de explicar numa frase. Tá? Então, anotem aí. Oi. A última, a terceira, como que eu falei mesmo? Ah, é. A dupla negação será uma afirmação. Porque cada hora eu falo isso aí de um jeito diferente. Mas é a mesma coisa. Faça. Já viu pessoa que fala assim, pode sair. É por isso que a gente saía. Porque nossa mãe falava errado. Então, você já viu gente que fala assim, ó, nenhuma pessoa aqui não gosta do Flamengo. Nenhuma pessoa aqui não gosta do Flamengo. Eu neguei duas vezes. Aqui eu estou dizendo que todas as pessoas gostariam do Flamengo. Não sei. Eu particularmente gosto. Mas... Então, nenhum não é todo. Né? Se você quiser falar que não existem pessoas aqui que gostam do Flamengo, você deveria falar assim, ó. Aqui, neste ambiente, nenhuma pessoa gosta do Flamengo. Só isso. Nenhuma gosta. Se você falar, aqui neste ambiente, nenhuma pessoa não gosta do Flamengo, você está usando dupla negação. Mas ainda assim, aí existe uma negação só. Não quero não, é quero. Tá? Isso já caiu em prova, tá? Teve uma questão, vou voltar lá na ISAF, né? A ISAF adorava polêmica. Eles colocaram bem assim, ó. Uma propaganda da Folha de São Paulo, falando sobre a própria Folha, sobre o próprio jornal. Aí eles falavam assim, Folha, não é possível que você não leia. Não é possível que você não leia. É o quê? As pessoas, em geral, leem a Folha. Está entendendo? Porque o recurso da dupla negação traz a ideia de afirmação, de inclusão. Beleza? Então, em geral, duplas negações são encaradas como inclusões ou afirmações. Tá? Então, bora lá. Vamos aplicar isso num texto ali. Tá? Pode apagar isso aqui? Bora.
Vamos supor que foi dada uma frase que já tenha uma negação, logo na sua forma original. Ele já apresentou para mim no enunciado uma frase que tem uma negação em algum lugar ali dentro. Então, vamos supor que ele diga assim, ó, dada a seguinte sentença, ou dada a seguinte proposição, aí ele deu uma frase como essa. Se o ano tem 365 dias, vírgula, então o ano não é bissexto. Vou abreviar aqui. Se o ano tem 365 dias, então o ano não é bissexto. E eu quero uma forma que seja equivalente. Vamos lá, ali estão as regras, tá? Quais são as regras de equivalência? Inclusive a dica que eu estou falando para vocês seguirem. A primeira regra que vocês vão tentar para quando ele pede equivalência de se, então, de condicional, a primeira regra que você vai tentar é a regrinha 4, tá certo? São duas regras apenas que podem cair. Regra 4 ou regra 5, tá bom? Na regra 4, eu teria que fazer o quê? A inversão da ordem da frase é o inverte, nega e nega, tudo bem? Então vamos fazer. Se eu inverter, essa parte que estava no final tem que ir para o começo. E essa parte que está no começo teria que ir para o final, né? É isso que a regra 4 manda eu fazer. Só que além de inverter, nós já vimos anteriormente que tem que fazer mais alguma coisa. Que é inverter, mas negar também, simultaneamente. Então eu deveria inverter, negar essa parte e negar essa parte também. Beleza. Só que olha o problema. Parou de copiar um pouquinho e só prestou atenção aqui. Se eu inverter e negar, vai ficar se... Aí aquela parte que estava lá deveria vir para o começo. Só que olha o detalhe. Originalmente, ou seja, na frase que foi dada, já existia um não. E a regra manda eu acrescentar um não. Não manda? A regra fala que para você fazer equivalência de condicional, você tem que inverter a ordem e negar. O que acontece se já existia um não e você tivesse que acrescentar outro não? Negação dupla, cancela. Vira uma afirmação. Tá certo? Então você vai começar essa frase com se o ano é bissexto, vírgula. Então, mas essa parte aqui estava afirmativa, não tinha não aqui. Era afirmação. Essa vai ganhar o não. Então, o ano não tem 365 dias. Correto? Então, o que nós fizemos? Nós vamos prestar atenção se a frase que é dada originalmente já carrega uma negação. Porque se ela carregar uma negação e eu aplicar a regra número 4, a regra número 4 manda eu acrescentar negações na frase. Se já tinha, ficaria duas. Só que duas negações, acabei de falar a regra. Duas negações se cancelam, elas viram afirmações. Tá certo? Anotem este exemplo aí. Anota aí. Facinho, né? Até eu que sou bobo aprendi isso aí. Imagina vocês que são mais espertos, mais ligeiros. Anderson, por que existe uma observação ali? Na regra 5. Tem a regra 5, que é P condicional Q, só que embaixo tem uma observação, não tem? Essa observação também é relevante. É mais raro acontecer também.
É raro, mas por desencargo de consciência eu coloco. Inclusive, tem uma questão na minha lista que trata dela. Que é, se ele fizer ao contrário do que a regra 5 diz. Porque, olha lá, uma particularidade da regra 5 é que a regra 5 troca o conectivo, não troca? O conectivo condicional dá lugar para a disjunção. Mas será que eu poderia fazer ao contrário? Vamos pensar aqui juntos. O contrário seria, se no enunciado ele não desse uma frase condicional. No enunciado ele desse uma frase que tivesse disjunção. Ele desse uma frase que tem ou. Então, por exemplo, ele apresentou uma frase qualquer lá. Vou inventar qualquer coisa aqui. Paulo é médico ou João é advogado. Tá bom? A frase original tem ou. Será que eu posso trocar essa frase que tem ou para um se então? E a resposta é sim. Pode. Esta é a observação da regra número 5. Estou dizendo que a regra número 5 pode ser feita daqui para lá e de lá para cá. Eu posso tirar o se então e colocar ou. Mas eu posso fazer ao contrário. Eu posso pegar ou e colocar condicional. Vamos fazer um exemplo assim. Terminaram de anotar essa? Anota aí. Posso. Posso, sim. Uhum. E é boa, muito, muito bom. Essa frase, simbolicamente, ela ficaria como? Nós poderíamos chamar o ano ter 365 dias de P. Tá tudo bem? E esse fato dele não ser bissexto, nós poderíamos chamar de, negação do quê? Não poderia ser que. Porque como tem uma negação já na forma original, ele teria que ser negação do quê? Então, a primeira simbologia que essa frase ganharia seria assim, P condicional em uma negação de quê? Entenderam o que eu fiz? Então, a forma simbólica teria que ser traduzida assim. E aí, a equivalência dela deveria ficar como? Vamos ver. Não é inverte, inverte, nega, nega? Então, invertendo, essa parte iria para o começo. Pronto, foi. E essa parte iria para o final. Só inverti por enquanto, tá? Só que eu vou inverter e, ao mesmo tempo, negar. Olha só. Então, o que aconteceu aqui? Onde tem duas negações, deveria ser cancelado. Ficaria apenas que. E aqui tem só uma só é permitida. Negativa do P. Então, essa é a frase original ali, e essa é a resposta que nós escrevemos abaixo. Tá certo? Então, essa seria a simbologia. E os processos lógicos aí são os mesmos. O que eu fiz na frase, eu fiz no símbolo. Tá bom? Anotem aí também. Oi. Aqui? Observação. Prontinho? Então, bora. É agora aqui. Não, é numa frase diferente, não cabe na mesma. Porque o 5, ele tem que partir de uma frase diferente. Ele tem que partir de uma frase que tem ou. E aí a gente vai fazer o processo inverso. Tá? Vou, inclusive, dar a frase que eu citei. Olha aí, vamos supor uma frase nesses moldes aí. Qual é a diferença que nós temos? Deixa exemplo para os outros dois que eu apresentei. A forma original. Porque os dois exemplos anteriores, eles partem de frases condicionais. Eles começam com frases que têm se então. E essa frase começa com se então? Não. Então, nós vamos fazer a lógica invertida da regra 4, que nada mais é do que essa observação que está aqui. A observação diz que a regra 4 ela pode trocar o ou por uma condicional, desde que eu negue a primeira e repita a segunda.
Então, o que eu vou fazer nessa frase? Eu vou tirar o ou, e no lugar do ou, eu vou colocar o quê? Se. Então, isso é aceito como equivalência. Seriam frases equivalentes. Equivalência, tá? Eu tiro o ou e coloco o condicional. Desde que eu faça o quê? Qual é a regra? Regra é regra. Regra tem que seguir. Negue a primeira. Então vai ficar João não é médico. Se João não é médico, então a segunda eu não faço nada. A segunda eu só copio. Paulo é advogado. Professor, fica meio confuso. O pessoal pode ficar confuso do jeito que for. É regra. Isso aqui é regra. Você tem que aplicar. Inclusive se a frase ficar sem sentido nenhum. Mas ela tem. Ela tem. Se você aplicar ela com a ideia de que ou aqui é opcional, ou é opção, essa regra é válida. Aplicando na tabela verdade, eu teria todas as regras mantidas. Ela tem lógica. É que nós não estamos acostumados, novamente, com o uso da condicional. Você quer ver um exemplo? Quando eu citei na aula o fato do primeiro aqui ser o vínculo da condicional, que era a ideia do se beber, não dirija. Se beber, não dirija. É uma condicional, não é? Beleza. E se eu colocar um não na primeira parte? Se eu falar não bebeu? Não bebeu, tudo é aceito. Dirigir ou não dirigir. Então fica tudo correto. A mesma coisa. É válido do mesmo jeito. Tá? Exato. Pessoal, essas são as duas regras que caem em prova. Professor, como que cai? Vamos aqui de novo na nossa listinha de questões. Vou voltar aqui para a nossa lista. Então, na sequência, naquela listinha que nós temos lá, pode falar. Pode fazer a forma. A fórmula é a fórmula que está ali. Isso, ela está assim, ó, P ou Q, e ela foi trocado para negativa de P condicional Q. Tá certo? Era o que estava no slide mesmo. Vamos aplicar em questões. A gente só descobre se nós estamos conseguindo ou não compreender de forma sólida, de maneira, né, ampla mesmo, se a gente resolver questões. Então vamos aqui. Ó, vocês viram aqui no comecinho da lista, ó, me sigam no Instagram. O meu sonho é ser blogueiro. Hoje em dia não compensa estudar para concurso. Hoje em dia é TikTok, galera. É luva de pedreiro. É isso aí. Eu dou dica de raciocínio lógico lá no Instagram. Tá cheio, hein? Aproveita, usa lá. Olha o Instagram lá, já ganhei um seguidor. Olha lá, Prof. Anderson Augusto. Segue lá. Quando eu bater a meta lá, quando eu bater 10k, vai ter sorteio. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima é legal. Os caras zoando, arrasta pra cima agora. Ué, cara, o cara batendo pá lá, no pedreiro lá. Ué, cara, você não falou que estava ganhando 3 mil por semana? Não arrasta pra cima? Vamos aqui, ó. Começa na número 11, tá? Nós fizemos até a 10, né? Não. Tá lá, falaram que mandaram pra vocês. Número 11, galera. Vamos aqui. Considere a sentença. Se tenho saúde, então sou feliz. Uma sentença logicamente equivalente, tá bom? Logicamente equivalente. Professor, tá claro aí para mim que é equivalência. Ele falou no enunciado que é equivalência. Existem regras diferentes de equivalência que podem me confundir? Existem. Existe diferença entre quando ele pede equivalência e quando ele pede negação. Olha o bug que não pode dar na sua cabeça. Cuidado. Para fazer equivalências, olha aqui, ó, todo mundo. Para fazer equivalências,
eu posso cair em uma parte negação, não posso? Porque, por exemplo, essa equivalência que eu acabei de explicar manda você negar a primeira e repetir a segunda. Mas isso é uma regra de quê? De equivalência, tá? Não é porque apareceu uma negação aqui que é uma regra de negação, tá bom? Regra de negação é uma outra coisa, eu nem expliquei ainda. Essas regras todas são regras de equivalência lógica, tá? Aguenta aí, cuidado. Pessoal que já estudou um pouquinho mais, nós estamos falando especificamente de equivalência. Tá, vamos lá. A frase original que ele me deu lá, se tenho saúde, então sou feliz, ela está utilizando qual conectivo lógico? Se, então. Se ela está usando se, então, quantas regras são possíveis? 2. A regra 4 é a regra... Essa é a sua tarefa da aula de hoje, tá? Memorizar a aplicação da regra 4 e da regra 5. Então, vamos aqui. Regra 4. Qual que é a regra 4? Inverte, inverte, nega e nega. Vamos ver. Se for essa, está bem fácil. Se for esta, eu deveria trocar ali. Se tenho saúde, então sou feliz, para se não sou feliz. Estou fazendo a regra direta, tá bom? Então, não tenho saúde. Não tenho saúde. Vamos ver, será que ele aplicou a 4? Tem alternativa que fala, se não sou feliz nesta ordem aí. Se não sou feliz, então não tenho saúde? Tem alguma alternativa que diz isso? Vai dar vontade de marcar a letra A, não vai? Se marcar, vai se ferrar. Porque a letra A não está escrita. A letra A está escrito ao contrário. Ao contrário não é a mesma coisa. Então, ali não está escrito se não tenho saúde. Não é a mesma coisa, não. Tá certo? Coisa, não é a letra A. Professor, não tem nenhuma alternativa igual isso aqui, na ordem, com todos os detalhes. Então, eu não estou aplicando a regra 4. Eu estou aplicando a regra 5. O que a regra 5 diz? Que eu pego a frase que ele me deu, vamos ver, regra 5, lembra aí. Eu pego a frase que ele me deu, nego a primeira, se eu negar a primeira, tenho saúde, fica... Não tenho saúde. Professor, e de acordo com a regra 5, o que acontece com o se então? Tira. O se então dá lugar para quem? Ou. E o que eu faço com a segunda parte da frase? Copio do jeito que ela estiver ali, ó. Sou feliz. Essa regra é a regra número 5, a regra número 4. Ela não está errada, só não tem nenhuma alternativa ali. E essa regra é a regra número 5. Se não tem a 4, a resposta vai ser a 5. Tem alguma que traz igualzinha, tá a 5 ali, ó, ficou embaixo. Olha lá, ó. Não tenho saúde ou sou feliz. Lembra aqui, vou lembrar rapidinho como que é a regra 5. O P condicional que vai ser trocado por negativa de P ou que. Essa é a forma simbólica. O que o símbolo está dizendo foi exatamente o que a gente fez. Tá bom? A alternativa certa, letra D de Deus. E de elefante, na verdade. Alguém falou? Se tiver começando com ou a frase. Eu não vou dar ela por enquanto, porque vai ter uma aqui, agora há pouco, tá? Aqui, ó, a 14. Já a gente vai chegar nela. Beleza? Facinho? Então ficou a letra E. Vamos aqui na número 12. Número 12. Considere a proposição composta. Se o mês tem 31 dias, então não é setembro. Aconteceu alguma coisa diferente aí? Na estrutura da frase? Vou ler de novo. Se o mês tem 31 dias, tem se, então, não importa o contexto que ele está falando. O que importa é a estrutura. Tem se, então? Tem. Nenhuma novidade. Só que ele falou, se o mês tem 31 dias, então não é setembro. Ele começou uma frase com uma negação ali dentro. Isso é perigoso. O que eu faço para estudar? Todas as vezes que na frase original, na frase do enunciado, já tem algum não,
destaca ele. Passa uma canetinha. Se você estiver em casa estudando, passa um marca-texto, porque senão ele engana a gente. Às vezes ele passa batido. Então, destaca ou não. Vamos fazer com calma essa. Anotaram isso? Beleza? Bora lá. Estudar é bom, gente? É nada. Bom é sentar ali no Chopão, comprar aqueles copões de cerveja e falar da vida dos outros. Mas nós estudamos para fazer isso, né? Estudar é chato pra caramba. Tem professor que diz, nossa, minha matéria é linda, minha matéria é maravilhosa. Raciocínio lógico é legal? É nada. Estudar para quê? Passar em concurso. Quando tiver desmotivado, assim, dá preguiça de estudar, aí você pensa assim, empréstimo consignado. RGA. Seguinte, se o mês tem 31 dias, então não é setembro. Você pode fazer até simbolicamente. Eu recomendo que faça simbolicamente. Porque simbolicamente é mais rápido. Tá? Olha como você poderia pensar por símbolo. Se o mês tem 31 dias, vamos chamar de letra P? Então, não é setembro, correto? Vamos chamar de negação do quê? Porque está escrito que não é. Então, simbolicamente, isso. Olha lá. Se P condicional negativa do quê? Aplicando primeiro a regra 4. Como que a regra 4 ficaria para esta realidade aqui? Inverte, inverte, nega e nega. Então, inverte isso aqui para cá. Só inverte por enquanto. Ó, só invertir, só invertir. Beleza? Só que não é essa regra. A regra é inverter, inverter e o que mais? Negar, isso aqui já tinha. Ó, e negar. Só que olha o que aconteceu na primeira. Ó. Então vai ficar Q condicional negativa do P. Aí é só lembrar. O que era o P? O P era o fato do mês ter 31 dias. O que era o Q? Ser ou não ser setembro. Né? Então aqui está escrito, se é setembro, porque sumiu não. Se é setembro, então o mês não tem 31 dias. Correto? Então a frase correta vai ficar, se é setembro, então o mês não tem 31 dias. Professor, ali na frase original, vamos lá. Aqui na frase original, estava escrito, se o mês tem 31 dias, então não é setembro. Por que virou aquilo? Porque eu inverto isso aqui para o começo e inverto isso aqui para o final. Só que eu vou inverter e vou fazer o que mais? Negar e negar. Acontece que aqui já tinha um não. Se eu negar de novo, olha o que acontece com esta parte. Então é por isso que ficou se é setembro ali. Beleza? Tá claro isso para todo mundo? Alternativa certa, letra C, de sapato. Tem lógica? Tem lógica. Saindo fumaça já. Professor, eu não sei nem o rumo de voltar para casa mais hoje. Marquem aí a letra C, tá? Oi. Boa. Aham. Ó, uma boa aqui, ó. Pessoal que já fez aí, isso aí acontece, por exemplo, na FGV, tá? CESP também gosta. O mas é um conectivo lógico. O mas, na verdade, é muito usado vírgula seguida de mas. Vírgula mas, isso confunde. Tem gente que acha que a frase, por exemplo, vou usar uma parecida que eu já falei aqui hoje. Se eu usasse uma frase, João é médico, vírgula, mas Pedro é advogado. Tem gente que acha essa vírgula seguida de mas Pedro é advogado, seria uma negação. Estaria falando que Pedro não é advogado, alguma coisa assim.
João é médico, vírgula, mas Pedro é advogado, o mas é uma conjunção. É a mesma coisa de um e. Eu posso entender essa frase da mesma maneira que eu entenderia. João é médico e Pedro é advogado. Então, a vírgula seguida de mas é um consenso dentro do raciocínio lógico. É unanimidade. Vírgula seguida de mas é e. É o uso do e. É o uso da conjunção. Não. Esse daí é consenso também. Depende. Ele, como é aplicado na frase, nesse sentido que eu acabei de aplicar, ele é conjunção. Tá certo? Ele não pode vir... eu vi o Hélio Tax falando disso esses dias. Alguém já foi aluno aí do Hélio? O Hélio aplica exatamente essas situações na frase. Mas a vírgula seguida de mas, numa frase desta modalidade, numa frase que traz uma declaração, uma forma declarativa, ela é um e. Ela é uma conjunção. Tá certo? Desde que ela seja uma proposição. É pouco polêmico isso. Não tem muita alteração, não. Tá? O mas, em lógica, é o e. Tá? O que eu não posso cair é num problema lá do começo. Uma exclamação no final. Né? Uma interrogativa, uma imperativa. Inclusive, faz horas que eu estou usando uma frase aqui que eu não poderia, tá? Qual frase que eu estou usando a todo momento aqui na aula e eu não poderia? Ninguém contestou. Eu estou usando toda hora como exemplo. Eu não posso, eu estou usando só porque é hábito do dia a dia, mas eu não posso usar um exemplo aqui que eu estou usando a todo momento. Se cair numa prova, eu não poderia usar. Se beber, não dirija. Por que se beber, não dirija não é exemplo nosso? Porque essa frase é imperativa. Tá certo? Eu poderia falar assim, ó, se João bebe, então João não dirige. Mas se beber, não dirija, não é um exemplo de proposição. Porque ela é uma frase imperativa. Beleza? Tá? Se bebeu, exato. Se bebeu, não dirigiu. Se João bebeu, então João não dirige. Né? Mas essa frase, na forma que eu estou apresentando, ela não é proposição. Beleza? Tranquilos e calmos? Número 13. Aí, ó, o exemplo que eu falei lá na... Ô, droga. Que eu falei na explicação. Vamos lá. Paulo trabalha ou Marco joga futebol. Aí o aluno me xinga se ele não prestar atenção na aula. Porque ele fala bem assim, tem uns alunos que é umas cobras envenenadas. Chega aqui depois, o Anderson falou que o ou não caía. Porque o ou é muito fácil. Só que eu coloquei uma observação, né? Já falaram isso aí. Aqui caiu na minha prova. O cara falou que não caiu. Aí tem que... ele está gravando, né? O ou não cai apenas na troca da ordem, porque é muito óbvio. Imagina que o cara vai dar essa frase que eu estou falando que não cai, é isso aqui, galera. Ó, se ele falar, Paulo trabalha ou Marco joga futebol, o que não vai cair é Marco joga futebol ou Paulo trabalha. Não vai ter alternativa assim. É isso que eu estou dizendo. Mas existe uma possibilidade de cair o ou? Sim, naquela observação. O ou pode ser trocado por quem? Se então. Né? Pode ser trocado pelo se então. Desde que eu faça o quê? Negue a primeira e copie a segunda. Replique a segunda. Inclusive já está direto aqui, ó. Cadê? Olha lá, deixa eu colocar mais para lá. Aqui, ó. Paulo trabalha ou Marco joga futebol. Eu vou tirar o ou e vou colocar quem no lugar? Se então. Desde que eu negue a primeira e mantenha a segunda. Negue a primeira, mantenha a segunda. Beleza? Então, essa regra ficou, se Paulo não trabalha, então Marco joga futebol. Eu tirei o ou, coloquei o se então. Neguei a primeira, repliquei a segunda. Tá claro isso para todo mundo? A alternativa já é a letra A. Quem não entendeu, só decora. E fala assim, amém, amém. Aceito. Eu fiz faculdade de física, né? E todo físico é meio doidão, tá? Aí eu fui fazer faculdade de física, já tinha uma graduação até.
Aí eu era professor de física na época, de cursinho. Aí saiu ia sair, na verdade, uma lei estadual que não dava para ter outra formação, não poderia ser bacharel, por exemplo, e dar aula, teria que ter uma licenciatura. Aí eu falei, pô, eu vou fazer licenciatura em física lá. Aí fui fazer licenciatura em física. Fiz. Aí tinha uma aula lá que a gente não estava entendendo nada. Eletromagnetismo, professor Romildo, FMT. E aí o professor lá, nós doidos para ir embora. Doido para ir embora, que é igual vocês estão aqui hoje. Só que eu vou segurar. E aí, o professor lá fazendo, e na hora que ele chegou aqui, nós já não estávamos entendendo, ele estava terminando o quadro já. Aí o professor fez bem assim, terminou o cálculo, só letra, cálculo com letra. Aí ele terminou aqui, pessoal, tranquilo, vocês entenderam? Alguma pergunta? A gente já estava com o caderno aqui, ó, saindo. Aí o moleque lá, filho da mãe, aqui, professor, uma pergunta. Não entendi, eu quero entender aquela parte ali. Gente, filha da mãe, velho. Só decora. Aprende nada, copia do jeito que cair na prova, você só copia isso aqui, ó. E escreve lá na hora da prova igualzinho. Quem não entendeu, decora. Tá? É igualzinho aqui. Vou fazer mais uma aqui, estamos quase terminando. Vou fazer essa só porque aí a gente já vai encerrar. Porque a número 15 já não é regra de equivalência. É a regra de negação. Só que essa daqui é pegada, essa questão 14 aqui, tá? Prestem muita atenção nela. Ele começou do mesmo jeito da anterior. Ele falou bem assim, ó, Paulo é médico. Ou, não apresentou o ou lá? O mesmo recurso. Ou Ana não trabalha. Só que aí já tem um detalhe do não ali, ficar esperto. E ele pediu algo que seja logicamente equivalente. Logicamente equivalente. Vou fazer com cuidado essa questão. Por quê? Porque se eu aplicar somente o que eu fiz na anterior, não vai dar certo. Porque a regra que eu acabei de aplicar era, eu vou negar só a primeira e vou replicar a segunda, não é? Se eu negar a primeira, ela ficaria assim, ó. Paulo não é médico. Beleza? E Ana não trabalha. Teria que replicar a segunda do jeitinho que ela está. E colocar o se então. Então ficaria, se Paulo não é médico, então Ana não trabalha. Só que não tem nenhuma alternativa que fala, se Paulo não é médico, então Ana não trabalha. Então quer dizer que ele não fez isso. O que ele fez, professor? Aí que tá. Se o cara for malvado, se ele for sacana com você, ele vai fazer isso, ó. Se... É Paulo, né? Se Paulo é médico, ele fala? É médico. É médico. Ah, não, é ou, pô. Eu já tô ficando louco. Ou. Ou Ana não trabalha. Não ri não, tem TDAH, ó. Tá processo. Falei essa turma que eu não falei, né? Eu tenho TDAH, poxa vida. TDAH é aquele negócio que passa a mosquinha assim, eu vou embora com a mosquinha. Paulo é médico, ou Ana não trabalha. O que eu teria que fazer, então? Eu teria que tirar o ou, certo? Colocar um se, colocar um então, e negar a primeira só, correto? Só que não tem nenhuma alternativa. Então, o que o cara fez, professor? Presta atenção. Se você fez essa regra e não teve alternativa, você só troca a ordem da frase. Eu falei que aceito isso, não é? No caso do ou, só trocar a ordem. Então, só troca. Passa a Ana não trabalha para cá. Não faz nada, só troca. E passa o Paulo lá para o final. Paulo é médico. Tudo bem até aqui? Entenderam o que eu fiz? No e e no ou eu posso trocar a ordem sem ter prejuízo nenhum? Posso. No e e no ou eu posso trocar a ordem sem ter prejuízo nenhum. Agora você aplica a regra do se então. Que é se aqui, tira o ou, então aqui. E faz o quê? Só na primeira. Só na primeira eu nego. E a segunda eu vou replicar. Então a regra é nega a primeira, repete a segunda. Só que aqui já não tinha. Se eu colocar o outro... Então a alternativa que eu vou procurar é
Se Ana trabalha, então Paulo é médico. Tem alternativa? Tem. Olha lá, ó. Se Ana trabalha, então Paulo é médico. O que eu fiz? Tentei da primeira forma. Não tinha alternativa. Eu só inverti a ordem e fiz a mesma coisa. Tá? Só inverti a ordem. Ou. Não. Sempre que eu fizer do jeito que a frase original é, do jeito que ela é, e eu aplicar direto a regra e não achar alternativa nenhuma. Não tendo alternativa, eu faço isso que eu acabei de fazer. Tá? Porque eu apliquei do jeito que ela está. Eu apliquei aqui, ó. Paulo é médico, correto? Eu coloquei um C, coloquei um então. Neguei a primeira. Repliquei a segunda. Procurei a alternativa. Não tinha. Sempre para o ou que eu estou falando. Sempre para o ou. Não tinha. Aí o que eu faço se não tem? Inverto a ordem da frase e faço a mesma coisa. A alternativa vai aparecer. Tá? Então, somente se eu fizer na regra direta e não encontrar alternativa. Específico para o ou. Muito específica essa questão. É a questão mais difícil que nós fizemos hoje. Tá? É a questão que exige mais recurso. Qualquer coisa da próxima aula, eu repito ela novamente. Tá? Gente, alguém tem alguma dúvida aí? Se tiver, eu estou brincando, pode falar. Tá? Se for o caso, na próxima aula eu abro falando dessa daqui, tá bom?